Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Café com Consciência. O intuito é que a gente possa tomar um café da manhã, discutir algumas reflexões para a saúde mental, espiritual e também para o corpo físico, falando sobre nutrição, sobre alimentação. São 8h08 aqui em São Paulo, nosso combinado. Então sejam bem-vindos, vamos entrando para nosso primeiro encontro matinal, que eu tenho certeza que vai ser um espaço de extrema expansão de consciência. E o intuito é trazer um pouquinho daquilo que eu vivencio nas minhas manhãs, daquilo que eu entendo, que eu aprendo e que eu pratico. Então a ideia é que nós possamos ter inúmeros encontros e em cada encontro a gente traz um pouquinho de assuntos relacionados à espiritualidade, à saúde mental, à nutrologia, à nutrição, intestino. Então, que a gente consiga realmente entender como nutrir os três corpos, como fazer essa saúde tridimensional acontecer. Então, vamos começar. Hoje, o nosso tema escolhido para iniciar esse nosso primeiro café é sobre estado de presença e suplementação de proteína. Então eu trouxe aqui um dos livros que mais mudaram a minha vida. Na verdade, eu digo que foi o segundo livro mais poderoso na minha autotransformação. E eu trouxe aqui uma das partes que eu mais gosto para poder a gente discutir, refletir e sedimentar em nós. Então, o primeiro ponto, para começar a ativar o modo presença, eu vou ensinar uma técnica rápida e prática que vocês podem fazer no dia a dia, toda vez que vocês precisarem estar nesse estado de presença. E o que é esse estado de presença? Que eu também chamo estado de inteireza. Eu estar inteiro. Corpo aqui, a mente aqui e o espírito aqui. As pessoas andam muito dissociadas hoje. Corpo aqui, mente futuro, mente passado, mente qualquer outro lugar, menos no aqui e no agora. Então, o estado de presença é justamente você trazer a sua mente para o estado de agora, do agora. É fazer essa conexão, é estar inteiro. E esse é o maior presente que você pode dar para alguém, é estar inteiro com ela. Quando você estiver com uma pessoa, o estado de inteireza traz uma força, uma energia, um poder muito grande. E esse é o melhor presente que você pode fazer para a sua vida. Viver mais presente, viver mais o presente, viver mais a vida, porque a vida é no presente. A pessoa que está dissociada, vivendo muito no futuro ou no passado, ela está ausente da própria vida. Ela está deixando de viver a vida porque ela está vivendo uma coisa que não está acontecendo ainda e provavelmente nem vai acontecer. E o que acontece? Quando chega essa situação, ou se chega, ela passa para um novo futuro. Ou seja, ela está sempre vivendo na frente e sempre deixando de viver o presente. Então, uma das ferramentas que eu utilizo para tentar me trazer para o estado de presença mais rápido, antes de qualquer coisa. A gente pode começar rapidinho, fechando os olhos e respirando fundo e soltando uma vogal, de preferência o A. Só de você fazer e expressar esse A e puxar a respiração fundo, você está trazendo a consciência para a respiração. E quando você associa isso por si só já ativa o parasimpático e te traz um estado de relaxamento. Observa, depois de fazer 3 a 5 ciclos desse, como que o teu corpo fica mais relaxado. E esse relaxamento é justamente por causa da ativação do parasimpático,
e do estado de presença. Porque se nós formos pensar no presente, não tem problema. No presente não está acontecendo nada para a gente ficar ansioso, preocupado, tenso, angustiado. No presente. As angústias e sofrimentos estão no futuro, no passado. Então, se a gente está muito ligado e dissociado, a mente lá e o corpo aqui, a mente está ligada em situações que ativam perigo. A mente está ligada em situações que te trazem preocupação, angústia, sofrimento, rancor, mágoa, né, passado. Então, se você está com a mente nessas situações, o teu corpo ele não sabe a diferença do que é real, ou seja, do que está acontecendo no agora e o que está passando na mente. No momento que a mente traz uma situação de perigo, o corpo automaticamente entra em modo perigo, por mais que o perigo esteja apenas no plano mental, no plano dos pensamentos. Ou seja, você coloca o seu corpo em perigo, em modo luta ou fuga, constantemente durante o dia. E é isso que a gente precisa tomar consciência disso. E isso foi uma das coisas que mais revolucionou a minha vida. Me trazer mais para o presente. Estar mais no aqui e no agora. Eu vivia 90% do meu dia ausente. Vivendo no automatismo, fazendo as coisas sem consciência, fazendo as coisas pensando em outras coisas. Ou seja, num eterno vício de estar fora de mim. O automatismo. O automatismo nada mais é do que esse estado de ausência. E o treino de presença, isso é um treino. Assim como você é viciado em estar ausente, você começa a treinar para ter habilidade e conseguir ficar mais presente. Isso é a maior libertação que você pode ter de sofrimento, de angústia e de qualquer coisa que te tire paz. Porque a grande maioria das coisas que te tiram a paz não estão no presente. Estão fora do presente. Então, se você traz sua mente para o presente, você encontra a paz. Olha que maravilha. Então, eu vou trazer aqui uma parte de um dos livros. Importante também falar, para vocês entenderem como é que é um pouco da minha rotina matinal. Toda manhã eu acordo, hoje eu estou tomando um chá. A minha dose de cafeína no dia de hoje é mínima. No dia de hoje. Por que eu falo isso? Como é que eu sei que a minha dose de cafeína no dia de hoje tem que ser o mínimo possível? Porque quando eu acordo, a minha primeira prática matinal é de autoconsciência. Eu vou meditar para poder entender, primeiro para poder sedimentar e acalmar aquele influxo de pensamentos que me acordam pensando: o que eu tenho que fazer hoje? Quantas coisas eu tenho que fazer hoje? Quais são as demandas do dia? Que hora... Aquele monte de pensamento que fica chegando logo pela manhã, eu já acordo e já consigo acalmá-los. Trazer um equilíbrio para esse pensamento através da meditação. E na meditação eu já percebo, eu já sinto como que está hoje o meu estado mental. Eu estou com um estado mental bem tranquilo? Ou eu estou com um estado mental que está querendo ficar mais ansioso, mais agitado? Ou eu estou com um estado mental, um fluxo de pensamentos muito acelerado? Diante dessa autopercepção, dessa autoconsciência, eu decido. Eu vou tomar alguma coisa com cafeína? Ou eu não vou tomar cafeína? Ou quanto de cafeína eu posso? Porque se eu estou com um pensamento, com uma cabeça, já acordo com uma cabeça com fluxo de pensamentos agitados, e eu sei que a minha tendência do dia é ficar com esses pensamentos agitados, se eu não fizer alguma coisa. Se eu jogar cafeína nisso, pronto. Eu dei um tiro no meu pé. Eu acabei de piorar e acabei de acelerar ainda mais esses pensamentos. E com isso, eu vou ficar ansioso. Eu vou perder o estado de presença. Eu não vou conseguir focar nas coisas que eu preciso focar. Então acaba que essa autoconsciência durante o dia
logo pela manhã me faz definir as coisas que eu vou fazer no meu dia para não piorar e, pelo contrário, para melhorar o meu estado mental. Porque senão, se eu estou com um pensamento muito agitado, uma pessoa que tem muita energia e pouco foco não faz nada. Uma pessoa que toma cafeína e a cabeça começa a ficar mais acelerada e ela não tem foco, ela fica pulando de galho em galho em pensamento e não faz nada, começa tudo e não termina nada. Ela fica nesse ping-pong da atenção. E aí que está a grande chave e que quando eu entendi, quando eu parei de me atrapalhar, porque eu digo, no momento que você toma consciência disso, você para de se atrapalhar. O meu foco aumentou absurdamente. A minha capacidade de tomar decisões, de fazer as coisas, de executar aquilo que eu precisava executar durante o dia, aumentou absurdamente. Nos dias que eu percebo mais cansado, minha cabeça está mais tranquila, ou eu estou com um pensamento mais devagar, aí eu me permito tomar café com cafeína. Nos outros dias eu tomo café sem cafeína. Eu gosto do gosto do café. Eu gosto de misturar ele com a proteína, que eu vou já falar para vocês. As proteínas hoje, as sugestões de fonte proteica. Então isso aqui é uma dica para vocês entenderem a importância da rotina de autoconsciência. Quando vocês adquirem essa rotina de se perceberem, vocês começam a entender o que vocês devem ou não fazer para melhorar ou piorar o estado mental. Porque lembrem, não adianta ter nada, não adianta ter muita energia mental se não tem foco. Vocês vão ficar patinando nas coisas que tem que fazer. Vocês vão ficar procrastinando. Vocês vão ficar ping-pong. Vocês vão ficar procrastinando e não conseguindo executar tudo que precisam fazer. Por quê? Porque a mente está um turbilhão e vocês acabaram de piorar colocando cafeína ou colocando qualquer coisa que estimule. Se vocês não têm prática de meditação, porque a meditação ou o yoga, elas dão uma capacidade de manter foco, de treinar o foco absurdo. Porque se vocês conseguem colocar muita energia mental e tem muito foco, é outra coisa. Aí vocês conseguem ser ainda melhores. Mas se vocês colocam muita energia e não tem foco, não adianta. Vão ficar igual um tornado. Muitos pensamentos e não faz nada. E passa o dia pensando. Passa o dia decidindo o que tem que fazer. E acaba não fazendo nada. Beleza? Então, vamos aqui. Então, hoje eu tô tomando um chazinho, tá? Para poder eu ter essa rotina aqui com vocês. Eu não vou comer na frente de vocês, logicamente, mas espero que vocês estejam tomando café da manhã, me ouvindo aí. Não precisa nem, talvez, ligar a imagem ou ver a imagem. Basta ouvir tudo isso que a gente vai conversar, porque eu quero trazer muitos insights que eu tive durante esses meus últimos anos de expansão de consciência, de autoconhecimento e de sabotar as minhas autossabotagens, né? Porque depois que eu entendi o quanto de sabotador tinha em mim, e aí eu falei, agora eu vou aprender a sabotar eles também. E aí pronto, a gente consegue ter uma vida mais fluida. Então, eu vou trazer uma parte aqui, um trecho do Poder do Agora. Esse aqui foi talvez o segundo livro mais transformador de toda a minha vida. Então, eu quis trazer uma página aqui, uma partezinha pra gente discutir, que eu acho que faz muito sentido pro que a gente está conversando agora, sobre o estado de presença. Não é à toa que o poder do agora é justamente isso, o poder de estar no agora, o poder de estar presente, o poder de estar, né, aqui agora no estado de inteireza. E olha que engraçado, quando você está no agora, você acessa um poder espiritual, um poder, né, de vida tão poderoso, tão grande, que esse aqui é um livro para guia para a iluminação espiritual. E vocês vão perceber que a gente tem uma ideia de espiritualidade, né, ligado muito à religiosidade, e não tem nada a ver. Então vocês vão entender que estar no agora é expandir consciência, é se elevar espiritualmente.
Vamos lá. O pensamento, o livro é todo estruturado em perguntas e respostas. Isso que é o mais legal. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? A pergunta que fizeram para o autor do livro. E ele responde: nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80% a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. E aqui que está uma das chaves mais poderosas que mais mudaram a minha vida. Perder energia vital. O quanto eu estava desvitalizado por muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos, né, de preocupação, de medo, de angústia, de sobrevivência. Porque o que acontece? No momento que você está no modo pensante demais, e isso só te traz coisas negativas, você está transformando energia vital em energia química, cortisol, adrenalina. Você está drenando energia vital e a pessoa fica desvitalizada. E essa energia vital aqui, que os pensamentos drenam, não é recuperada em sono. Você não recupera isso dormindo. Você recupera se reconectando. Você recupera sendo, meditando. Você recupera no yoga. Você recupera acalmando os pensamentos. Essa energia vital ninguém recupera dormindo. Então, às vezes, você está cansada. Você está... Como é que eu sei que eu estou sem energia vital? Você não faz praticamente muita coisa, mas parece que um caminhão passou em cima de você. Parece que está peso na vida, está pesada. Você se esforça demais para fazer pouca coisa. Isso é uma pessoa desvitalizada, sem energia vital. Tudo consome muito, tudo drena muito. Qualquer coisa que ela faça, parece que passaram em cima dela. E ela fica quebrada. E detalhe, muitas vezes ela nem consegue dormir. Porque a cabeça é tão agitada com os pensamentos circulares, inúteis, drenando mais energia vital, e ela não consegue dormir. Ela está cansada, quebrada, mas não consegue dormir. Isso acontece muito. Observe, se você não está nesse nível de desvitalização. E acabei de falar aqui, grande parte dessa perda de energia vital acontece por esses pensamentos nocivos. 80% a 90% dos pensamentos são repetitivos e nocivos e inúteis. Por que temos de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo. Já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantida através do pensar constante. Ou seja, o ego só se mantém através do pensar constante. E é por isso que o ego não quer parar de pensar. Porque senão ele pensa, ele acha que ele vai ser diluído. E vai ser diluído. E vai ser dissolvido. E é por isso que ele não te deixa no estado de presença. Ele não te deixa ficar sem pensar em problema e sobrevivência. Porque o ego quer garantir a sobrevivência. O ego quer garantir que ele esteja sendo beneficiado e que ele não vá perder a existência dele. Como é que ele faz isso? Te trazendo para um estado de ausência, futuro ou passado. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes. Mas aqui significa um falso eu interior. Um falso eu é uma falsa voz que fica te dominando. O eu superior é a consciência. O eu inferior, o ego.
criado por uma identificação inconsciente com a mente. Eu coloquei aqui até uma observação. Eu escrevo muito, eu risco muito meus livros. Ansiedade, o que é? Vício em antecipar problema. Ou seja, a pessoa está viciada em antecipar problema. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência. Acabei de falar isso. Não tinha lido, só li o começo. Acabei de falar isso aqui. E buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. É porque se o presente não está trazendo satisfação, não tem propósito, se o presente está monótono, o ego vai sair do presente. Ele quer satisfação, ele quer prazer. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Olha o ego trazendo as situações para poder te enganar e te tirar do presente. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter um fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. É o que mais tem hoje, pessoas que estão utilizando a mente, utilizando o presente apenas para obter um fim desejado. E não entendendo o presente como um meio de viver a vida, mas apenas buscando coisas para a sua sobrevivência, para garantir um futuro. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente, enquanto você se identificar 100% com o ego, enquanto você der ouvidos 100% para o ego. Só que nesse primeiro momento eu até entendo que você não consegue entender que tem uma outra voz que está tentando se comunicar com você, que não seja o ego, que é o eu superior ou a consciência. Só que o ego é tão barulhento, o ego é tão forte, porque até os primeiros 7 anos de vida, o nosso ego era pouco desenvolvido, e nós desenvolvemos isso propositalmente para dar essa sensação de individualidade, de indivíduo, de eu, meu, né? Isso foi importante, esse desenvolvimento do ego durante a infância e ali na adolescência. Agora, o momento que depois que a gente passa desse processo de adolescência, entra na fase adulta, a chave é a gente aprender a silenciar o ego. A chave para a felicidade. A chave para você ter paz de espírito, para você ter paz na vida, paz interior, é aprender a colocar o ego no lugar dele. Não é que é para excluir ou extinguir o ego é importante. Só que no momento que você é dominado pelo ego, você perde sua paz e você entra em colapso. A chave na fase adulta aqui é a gente aprender a ouvir, a despertar e trabalhar a consciência. Primeira fase ali, criança e adolescente, desenvolveu o ego. Beleza, desenvolveu o ego. Agora, a segunda etapa da evolução do ser humano, desenvolver a consciência. Se você não desenvolveu essa consciência e está preso no ego até hoje, você provavelmente pode estar com ansiedade, preocupação, depressão, pânico, né? Brigado com muita gente, cheio de conflito familiar, cheio de conflito no trabalho, porque o ego está tão identificado com você que você não sabe ouvir uma voz e você nunca acessou, talvez, a voz da consciência, a voz do eu superior. E essa voz se acessa principalmente através de uma meditação, de yoga, é uma das ferramentas, através desse trabalho de autoconsciência e de silenciar a mente, silenciar o ego.
aprendendo a fazer isso, surge uma nova voz. Surge a voz mais poderosa que pode te orientar, te guiar e ser o teu maior instrutor, o teu maior coach, o teu maior guia, o teu maior anjo da guarda. A voz da consciência, que é uma voz que está ligada diretamente com a parte espiritual, está ligada diretamente com o plano universal, com a consciência una. E aí vem o medo, né? Aí vem a preocupação de não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. O medo, né, do ego ser silenciado é a gente perder essa análise crítica, né? Tá, mas será que eu vou, né, perder essa capacidade de me proteger, essa capacidade de criticar, de entender o que é bom, não para a minha sobrevivência? Não. Não perde isso. Ele responde: o predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Acabei de falar mais uma vez isso, olha. Precisamos urgentemente passar para o próximo estágio, que é parar de se identificar com a mente, parar de ter a mente como predominante no nosso dia a dia. Esse é o próximo estágio da evolução. Senão, seremos destruídos pela mente. É isso que está acontecendo com as pessoas. Elas estão sendo destruídas, autodestruição pela própria mente, autoaniquilação pela própria mente. Por quê? Excesso de identificação psíquica, excesso de identificação com o ego. Qual a doença que a gente chama isso? Egoísmo. Qual é o antídoto para isso? Altruísmo. Isso é treino. É treino de parar de olhar para as coisas e pensar: o que isso é bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Então, esse treino que eu fui exercitando nesses últimos tempos, nesses últimos mais precisamente 2 anos, mudaram completamente a minha vida e me libertaram de um sofrimento, de uma angústia, de uma falta de paz, de um vazio que estava me preenchendo. Então, ia fora a libertação de não ser dominado pelos próprios pensamentos, mas isso exige rotina e exige treino, mais uma vez. Meditar todo dia não é mais uma questão de escolha, não é mais uma questão de... é uma questão de sobrevivência. Se você quer sobreviver, se você quer não ter o predomínio mental e pular para o próximo estágio da sua evolução, como ser pensante, como ser humano, é preciso treinar a dissociação com a mente, a treinar esse silenciamento com o ego. Pensamento e consciência não são sinônimos. Olha isso. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência. Mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. Isso é fantástico. Você estar acima dos seus pensamentos, observando os pensamentos. Que hoje talvez você esteja muito ligado e conectado a todo pensamento que chega, ele te agarra, ele te abraça e tu se conecta, tu não sabe olhá-lo e observá-lo apenas. E não ficar abaixo dele, ao nível de um animal. Quantos comportamentos animais nós temos, as pessoas têm, justamente porque predomínio mental, predomínio do ego. Instinto de sobrevivência. Ego é sobrevivência. Ao nível de um animal ou de uma planta. É basicamente a comparação mais fiel a muitos seres humanos hoje que não conseguem fazer esse próximo estágio da evolução. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Está aqui, ó. A gente aprende a usar a mente quando necessário. Quando ela não é necessária, a gente aprende a silenciar, ela não tem mais força sobre nossas ações.
sobre as nossas emoções e a gente fica no patamar acima dela. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. E aqui que foi a grande virada de chave, quando eu comecei a sentir essa serenidade interior de forma mais constante. Eu falei, é isso aqui a vida. Entendi o sentido da vida agora. Entendi o que eu preciso fazer. O estado da mente vazia é a consciência sem o pensamento. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, a consciência é muito mais poderosa, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Olha aqui, uma máquina de sobrevivência. Ela está sempre buscando a sua sobrevivência. Seja para resolver coisas no futuro, ou seja para tentar esclarecer ou resolver coisas do passado. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma a um impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatados que suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. É no estado de serenidade mental que nós acessamos insights. É no estado de serenidade mental que nós podemos criar. Que nós podemos acessar a criatividade. Criação. Quem trabalha com criação hoje, insight, que precisa estar tudo ali naquele estado criativo, uma mente agitada, você não acessa. Você tem muita dificuldade. A criatividade é muito reduzida. Quer criar bem, quer ter insight, medita antes de começar a criação. Se conecta, está no estado de presença. Isso faz uma diferença muito grande para a sua capacidade de trazer para o mundo material, né, algumas ideias e criatividades que o mundo dos pensamentos nos proporciona. Então, mais uma vez, o livro é O Poder do Agora, tá? Eu li aqui a página, para quem quer depois, quem tem o livro acompanhar, eu li da página 25 e 26. Então, gente, essa reflexão sobre o estado de presença é para vocês terem a noção e tomarem consciência disso. Vocês estão mais ausentes ou mais presentes no dia a dia de vocês? Então, essa parte aqui para a gente finalizar sobre o estado de presença e passar para as proteínas, para a gente também conversar um pouco aqui sobre metaproteica, na verdade sobre fontes de proteína. Eu sempre trago também para os meus pacientes, e eu discuto durante a aula e o consultório, essa parte sobre estado de presença, não está só aqui falando aqui não. Eu fui buscar todos os lugares onde fala sobre presença e achei na Bíblia uma parte que fala só sobre o estado de presença. E eu vou ler aqui para vocês. É Mateus capítulo 6 e capítulo 7. Eu vou falar aqui para poder vocês entenderem o que fala nessa parte, que eu achei fantástico. E para os meus pacientes que leem e estudam a Bíblia, eu trago também alguns livros sagrados para poder a gente entender que isso não é uma coisa que o Eckhart Tolle trouxe isso no Poder do Agora, né? Vários sábios, isso é trazido há milhares e milhares de anos, a importância do estado de presença. Então vamos lá, Mateus capítulo 6 aqui, versículo 25 ao 34 primeiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida?
E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham, e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tende necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ele está falando aqui sobre o estado de presença. Não fica com a mente no dia de amanhã. Vive o presente. Faz o teu papel aqui, cumpre tua missão, ajuda as pessoas, né? Realiza a tua vida aqui da melhor maneira, da maneira mais elevada. Que tudo que tu precisa, o universo, a consciência una, o Pai Celeste vai te dar. Acessar o reino dos céus, acessar o paraíso é viver o presente. Você não precisa morrer para acessar o paraíso. O paraíso pode ser vivido se você acessa o estado de presença constantemente, porque no estado de presença você acessa a paz interior, você acessa a verdadeira felicidade. Isso, e eu quero encerrar esse assunto aqui com essa parte, para vocês terem consciência de que a paz, o paraíso ou o inferno, vocês escolhem como viver a vida, baseado na onde a mente de vocês levam. Aonde a mente de vocês estão levando vocês. Escolham. Vivam presente, vocês acessam o paraíso. Vivam em futuro e passado, e vocês vivem o inferno na Terra. Vamos falar agora sobre proteína, porque proteína é uma das... além do estado de presença, a proteína talvez seja uma das coisas mais utilizadas e necessárias para a nossa vida, porque a proteína, eu digo que é a molécula... o nutriente de Deus, ou o nutriente do universo, porque é através da proteína que o DNA se comunica com todo o corpo. É através de proteínas que todo o nosso corpo entra em harmonia, que a gente produz hormônios, que a gente tem músculo, que a gente tem osso, que a gente tem cabelo, que a gente tem pele, que a gente tem neurotransmissor, né? É através da proteína que todo o nosso corpo é estruturado, é através da proteína que todo o nosso corpo se comunica. Todas as interleucinas são proteínas, todas as moléculas de comunicação, todas as emoções são desencadeadas por proteína, ou seja, olha a importância da proteína no nosso dia a dia. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas sugestões, na verdade, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu vou falar aqui sobre suplementação de proteína. Não vou falar exatamente sobre as proteínas da alimentação, como frango, carne, peixe, os ovos, algumas leguminosas estão ricas em proteína também. A chave aqui, eu quero que vocês entendam que muitas vezes eu preciso complementar essa minha meta proteica. E a meta proteica, o que é isso? É quanto de proteína eu preciso para me abastecer diariamente. Quanto de proteína eu preciso ingerir para que todas as minhas funções, todas as minhas estruturas estejam acontecendo, estejam sendo formadas, todos os neurotransmissores estão sendo formados, todos os hormônios, todas as moléculas. Então, entendam que quando eu falo de suplemento de proteína, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é qual a fonte dessa proteína. Esse suplemento extraiu proteína de algum lugar. Então, primeiro ponto, da onde ele extraiu essa proteína para fazer aquele pó, para fazer aquele suplemento? Ele extraiu do leite de vaca, que é uma das fontes que eu não uso na minha clínica, justamente pela intensa reação imunológica que as proteínas do leite de vaca, caseína, e as proteínas do whey desencadeiam, geram no meu perfil de pacientes hoje, que estão buscando desinflamar, que estão buscando hoje otimizar a saúde. Então,
Quando a fonte da proteína do suplemento é o leite de vaca, o nome a gente chama de whey. Então, leu a palavra whey, whey protein, significa eu extrair essa proteína do leite de vaca. Quando eu extraio essa proteína de fontes vegetais, não extraí do leite, eu extraí de fontes vegetais, ervilha, arroz, chia, sementes. Então hoje tem diversas fontes de proteína vegetal no mercado, que a gente pode chamar isso de vegan protein, ou as proteínas vegetais. Essas é uma categoria que eu utilizo muito no meu consultório. Eu vou trazer aqui para vocês a minha melhor opção hoje, que é a proteína vegetal da Atlética, da Best Vegan, por questões de sabor. Não são todas as proteínas vegetais que são palatáveis, e eu entendo que o gosto residual de algumas não é muito tolerável. E hoje eu encontrei aqui, nessa aqui da Best Vegan da Atlética, um sabor bem mais agradável. As fontes da proteína são ervilha, arroz, farinha de grão de bico e semente de chia moída. Então olha aqui, as fontes da proteína dessa marca aqui. Então isso aqui é uma forma de complementar a minha proteína, justamente para poder eu ter tudo aquilo que eu conversei com vocês no início, de estrutura, de funções. Eu estou dando matéria-prima para o meu corpo produzir tudo isso que nós precisamos. E proteína é o nutriente talvez mais utilizado de todo o corpo, porque eu estou toda hora quebrando e construindo. Proteína é a molécula da construção. Toda hora eu estou quebrando alguma coisa no meu corpo e eu preciso reconstruir isso. O meu corpo está se renovando toda hora. Se eu não tenho proteína, eu não consigo fazer essa renovação adequada. Muito bom. Então, visto então a importância de suplementar ou de ter uma oferta de proteína a cada refeição. E hoje, para mim, proteína, em grego quer dizer de importância primária, prioridade, é a coisa mais importante para se ter no dia a dia. É a coisa mais importante para eu colocar na minha rotina. E toda refeição, a primeira coisa que você tem que pensar: cadê a proteína daqui? Café da manhã, muitas vezes, é onde está o maior problema. Café e lanche da tarde. As pessoas não consomem nenhuma fonte proteica no café da manhã. É só carboidrato. É só farinha. E aí, a proteína, que é a molécula mais importante, mais utilizada de construção, não tem. Elas só têm molécula, elas só estão consumindo carboidrato e farinha, que é nutriente de energia e de estoque. Aí é por isso que muita gente está com estoque de gordura muito aumentado, muito exagerado. Justamente por causa desse excesso de consumo de carboidrato e baixíssimo consumo de proteína. E quanto mais eu vou envelhecendo, o envelhecimento é quebrar mais proteína. Mais eu preciso colocar proteína para dentro. Mais eu preciso abastecer o meu corpo com fontes de proteína. Então, eu já falei que a fonte da proteína é muito importante. Qual é a fonte? É o whey? Eu não utilizo. Eu evito o meu paciente justamente para evitar gases, estufamento, para evitar alergias, rinite, dermatite, enxaqueca, candidíase. Evito qualquer fonte de proteína vegetal. A palmacina lactose não adianta. É a proteína que para mim dispara a reação inflamatória. É a proteína que hoje eu tento evitar com o meu paciente que chega até mim, que já tem um estado inflamatório aumentado, que está tentando resolver problemas autoimunes, problemas inflamatórios, problemas mais diversos relacionados ao sistema imunológico. Então, o que eu posso tirar e limpar essa dieta, eu limpo. A fonte proteica, então, vegetal, é uma das minhas primeiras escolhas. A minha segunda escolha no consultório hoje, que é também uma outra alternativa de fonte proteica, tá? Já posso tirar, então, proteína do reino animal através do leite, do reino vegetal através da chia, da ervilha, do arroz. E eu posso ter as proteínas como fonte do colágeno. Aqui, ó. As collagen protein, né? Eu trouxe duas marcas que eu utilizo muito no meu dia a dia. Tanto a collagen como a collagen protein da Essential. Então, assim, qual é a vantagem dessas proteínas? Do colágeno? Talvez seja
enfim, uma das primeiras escolhas para pacientes que tem muito estufamento, para pacientes que tem muitos gases, que tem muita intolerância a vegetal. Tem paciente que não tolera ervilha, até não tolera grão de bico. Então eu preciso evitar de dar um suplemento que a fonte seja ervilha e grão de bico. Paciente que está em dieta low FODMAP, por exemplo, para não fermentar, a primeira escolha é a proteína do colágeno, que ela fermenta praticamente nada. É a mais tolerada de todas. É uma das minhas favoritas porque as proteínas do colágeno têm muitas opções sem sabor. É um pó que não tem sabor de nada, você pode colocar em qualquer lugar. Colocar no suco, colocar na vitaminada, colocar no caldo, colocar em qualquer canto que você está deixando aquilo proteico com uma fonte muito boa do colágeno. E colágeno é um dos nutrientes mais utilizados também pelo intestino. Para manter a função intestinal íntegra, a barreira intestinal saudável, eu preciso do colágeno para fazer essa firmeza intestinal. Para as tight junctions, que são as junções apertadas, as junções que grudam, cimento que gruda uma célula na outra e não deixa esse intestino ser hiperpermeável ou leak gut, o colágeno é um dos nutrientes necessários para isso, junto com zinco, vitamina A, enfim. Mas a opção também é fazer, às vezes, uma mescla. Eu misturo um pouco da proteína do vegetal com a do colágeno. Não tem problema você fazer isso. É até bom que você complementa e aumenta o poder nutricional, porque alguns aminoácidos estão mais presentes no colágeno que não estão presentes na proteína vegetal. E é por isso que nas vegetais, geralmente, eles fazem blend. Eles fazem mix, né, de vegetais. Não é só ervilha. É ervilha, chia, arroz, né, semente de girassol, por exemplo, que aí eles pegam um aminograma, ou seja, eles pegam uma quantidade de aminoácidos mais completa e deixam esse suplemento bem completo. Eu gosto, então, você pode ter como alternativa em casa alguns sabores, por exemplo, esse do Best Vegan, que é o sabor leite, que muitos pacientes gostam disso aqui, justamente porque pode lembrar um pouco o aspecto do leite de vaca. Então, é vegetal, mas o sabor, tá? É só para poder remeter o sabor. Pode ser uma opção para misturar com vitaminada para criança, né? Para vocês, criança, quando eu falo a partir de 6, 7 anos ali, que a gente já pode até suplementar. Os suplementos proteicos é importante, inclusive, para o crescimento. Bem, essas duas fontes que eu mais utilizo... eu também tenho as fontes da carne, que são as beef protein. Não utilizo no meu dia a dia, não acho saborosas, tem poucas opções do mercado e as opções que tem, os corantes e adoçantes, não são de boa qualidade. Isso é uma coisa importante falar. Além da fonte da proteína, o que eu tenho que ver? Qual adoçante e se utiliza corante ou não. Então, é isso que eu tenho que limpar na suplementação. Tirar justamente adoçantes e corantes da minha rotina alimentar, o máximo, e quando deixar que alguns suplementos vão ter que ter corante e adoçante, natural ou stevia. Os corantes, né, que são feitos através das próprias frutas ou através dos próprios alimentos naturais, e adoçantes, o stevia talvez seja o mais tolerado até agora. Mais uma vez mostrando que pediram aqui o colágeno protein da Pura Vida e o colágeno essential protein da Essential. Então, essas são as fontes de suplemento proteico que nós temos no mercado hoje para poder a gente atingir essa meta proteica. E lembrem-se, que momento eu consumo mais isso aqui? Café da manhã e lanche, que era justamente o momento onde menos tinha proteína. É onde eu consumo isso 2 vezes ao dia, justamente para botar minha meta. Eu acabo evitando o consumo de ovos diariamente, justamente para evitar risco de sensibilidade à clara do ovo, que eu já adquiri. Então, se eu começo a consumir ovo constantemente, o risco de eu reagir à clara é muito alto. Então, eu tenho que intercalar para poder o sistema imunológico não perder essa tolerância novamente que eu já conquistei. Porque quando eu comia demais, era desbiótico, ansioso, preocupado, o meu trato digestivo não funcionava, eu reagia, tinha desbiose e reagia muito à clara do ovo. Precisei limpar minha rotina alimentar, mudar a minha mente, arrumar meu intestino, eu vou começar a tolerar mais o ovo. Então, tudo isso são estratégias. Mas aqui eu quis, basicamente, trazer para vocês essa noção de como consumir um suplemento proteico, o que verificar. Primeira fonte, depois qual é o adoçante, stevia, é o único que eu permito hoje ter nos suplementos.
Não gosto do eritritol e maltitol, justamente pelo risco de dar gases, não é em todo paciente, mas pode dar, então eu evito prescrever. E algumas vezes, existem algumas marcas, como a Essential, produz, por exemplo, alguns blends. O que é isso? Uma mistura já de colágeno com alguns nutrientes importantes. Isso aqui é uma opção para ter, às vezes, num dia a dia, porque além do colágeno aqui, ele já vem um mix de aminoácidos, como glutamina, glicina e treonina, que é importante para a parte da parede intestinal. MSM, que é um anti-inflamatório muito poderoso, um nutriente anti-inflamatório muito poderoso, excelente para pele, cabelo e unha, excelente para articulação. Ele é um excelente analgésico para articular. MSM, metilsulfonimetano. Cúrcuma, ácido ortossilícico, que é no caso silício, fibra prebiótica e o que mais que ele tem aqui? Alguns, vitamina C, um pouquinho de vitamina E, biotina, cobre, zinco. Então aqui é um blend já, além do colágeno, é um mixzinho de nutrientes para quem não faz suplementação à parte. Pode ser interessante ter no dia a dia como esse anti-inflamatório. E para finalizar, eu trouxe, logicamente, não poderia esquecer, o Aminolift, ou que é basicamente a mesma coisa que o Aminogreens. Eu falo muito sobre o Aminogreens, eu tô sem lata que acabaram aqui as minhas latas, só tô com o Aminolift. Qual é a diferença de um aminoácido essencial, né, para um suplemento proteico? A diferença é que no aminoácido essencial, esse aqui, por exemplo, Aminolift ou Aminogreens, tem o amino da Central Nutrition também. A diferença é que aqui a proteína já está digerida. E outra coisa, aqui eu só concentro os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o meu corpo não produz e obrigatoriamente eu preciso consumir na rotina alimentar. Obrigatoriamente eu preciso consumir na alimentação. E aí quando eu consumo o Aminogreens ou o Aminolift ou Amino, que são os três hoje, os únicos que eu sugiro justamente pelo sabor, porque eles não têm um sabor muito agradável, você tem que dar uma mascarada ou com mais água ou com alguma fruta, justamente porque aqui a proteína já está digerida. Enquanto no suplemento proteico eu vou demorar mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo da sua digestão, para absorver aquele aminoácido chegar na célula, com o Aminolift ou Aminogreens ou Amino, por exemplo, o aminoácido chega em minutos, 30 minutos. Está na corrente sanguínea, 30 minutos, porque já está digerido aqui. Então, para quem tem problema digestivo, para quem precisa disso rápido na circulação sanguínea, eu gosto muito disso aqui, tomar antes de dar uma aula, antes de atender, antes de ter porque me dá uma energia mental, justamente porque aqui eu tenho precursores de neurotransmissores. Me ajuda a produzir dopamina, serotonina, acetilcolina. Então, eu acabo tendo em alguns momentos da minha semana uma dose de Aminogreens ou Aminolift, justamente para colocar esse aminoácido essencial rápido. Quando eu não estou com fome, quando eu preciso colocar proteína para dentro, e eu quero isso rápido. Para quem tem problema digestivo, dificuldade de digerir comida, dificuldade de digerir proteína, essa talvez seja uma das opções mais rápidas, porque já está praticamente digerido. Nos suplementos de colágeno, o Best Vegan, por exemplo, não, eu vou ter que quebrar, né? Já está parcialmente, mas eu ainda tenho que quebrar para absorver. Aqui eu tenho tudo já digerido. Então, Aminogreens, Aminolift ou Amino são essas formas de suplementar aminoácido, que são proteínas digeridas, proteínas 100% digeridas, os aminoácidos livres para serem absorvidos, e aí eu consigo também contribuir para a minha meta proteica. Pronto, falei demais, gente. Tudo isso foi a minha dose de proteína de Aminolift que eu fiz antes da minha live, viu? Espero que vocês tenham aproveitado. Saímos do mundo espiritual, mental, presença, consciência, de repente, para o mundo dos suplementos proteicos. E é assim que eu quero trazer esse formato de encontro com vocês. Eu acho que é assim que a gente tem que aprender a viver. Não é só uma coisa, não é só nutrir o corpo físico. Porque eu fiz isso durante muito tempo e adoeci. E foi quando eu me questionei, por que eu estou doente se eu estou muito bem suplementado,
se eu estou muito bem nutrido, se eu suplemento tudo, se eu faço atividade física, o que está faltando? Aquela prepotência, aquela arrogância de que eu sei tudo. Por que eu estou adoecendo? Porque eu estava com o corpo mental, a minha célula do corpo mental e a célula espiritual desnutrido. Porque eu estava, né, com a parte psíquica e a parte mais importante do ser humano, que é a conexão com a sua essência, com a sua vida, totalmente desconectado, estava totalmente ausente. Uma mente agitada, mente atribulada, confusa, preocupada, tensa, toda hora em modo de sobrevivência, tu entendeu? Adoeci. Aí foi quando despertei para tudo isso e eu falei, eu vou me salvar. Eu vou me ajudar a entender por que eu me fiz adoecer. Por que eu me permiti chegar até aqui. Foi quando começou toda a busca de entender o que é o ser humano mesmo. E, enfim, e é por isso que eu trago para vocês, eu quero trazer um pouquinho dessas consciências e ajudar vocês também nesse caminho, nessa jornada, né, espiritual, nessa jornada de autoconsciência, de elevação e principalmente de encontrar a paz interior, encontrar a paz na vida. Porque não esperem que o mundo esteja em paz para vocês terem paz. Vocês vão ter paz e, consequentemente, a casa de vocês vai ter paz, o trabalho de vocês vai ter paz. É assim que a gente faz a paz, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Comentem algum insight, alguma percepção que vocês tiveram. E nos vemos no próximo Café com Consciência. Se liguem, vamos estabelecer já as datas para a gente ter esse encontro de uma forma muito mais constante e amorosa. Muito obrigado e tenham um excelente domingo.